Olá, este é mais um programa Opinião. Estamos aqui com Ennio Bucchioni e Valdomir Melstein para falar sobre o processo revolucionário chileno, que completa 42 anos do golpe de 11 de setembro de 1973, feito por Augusto Pinochet. Ambos estiveram lá e foram testemunhas deste processo, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como foi sair do Brasil, que vivia o pior momento da ditadura militar de 64, e chegar no Chile nesse momento? Ennio? Bom, eu comecei a militar em 1966, na antiga Ação Popular. A Ação Popular, aqui na América Latina inteira, houve setores da Igreja Católica foram para a esquerda, a chamada Teologia da Libertação. Na Colômbia teve padre guerrilheiro, o Camilo Torres. Em vários países houve alas da igreja que foram para a esquerda. Aqui no Brasil foi a Ação Popular. Eu fui diretor do centro acadêmico, junto com o pessoal da Ação Popular, na Faculdade de Engenharia Industrial, que na época era da PUC, ligada à PUC. Posteriormente, com o pessoal da P, já em 67, 68, nós fomos fazer trabalho em bairros operários, lá em Osasco, na Vila Holanda, com jovens. Aí fiquei 3 anos lá fazendo, junto com o pessoal da P, trabalho com jovens, super bacana. De lá, anos depois, saíram 2 vereadores pelo PT, isso aí 10, 12 anos depois, já não me recordo mais. Saiu um líder metalúrgico, cujo nome agora não me vem à memória, no decorrer da entrevista. E, por casualidade, nós tínhamos amigos que foram para a guerrilha. Um deles deixou uma vez uma mala na casa da minha namorada, e essa mala tinha armamento, dinheiro, de um assalto, de uma expropriação que o Lamarca fez, da VPR. E essa mala ficou uns dias lá. Aí o cara, um gaúcho, que era da VPR, acabou abrindo a boca. Essa minha namorada foi presa, ficou uma semana na UBAN, Operação Bandeirantes. Mas não flagraram nada, ela trabalhava, como eu, já era professor, e tinha endereço legal. E ela saiu uma semana depois. Aí passaram uns meses, foram novamente atrás delas. Aí nós fomos embora para o Chile. Naquela época, a gente sabia que podia ser torturado, assassinado, morto, vários colegas nossos. Aconteceu isso para vários colegas nossos. Aí nós fomos embora para o Chile. E assim foi o começo da caminhada. Bom, eu participei das manifestações de 68 em Porto Alegre, eu sou gaúcho. E depois entrei na universidade, militei no centro acadêmico. E o Chile era uma atração. Eu cansei um pouco da situação de opressão na universidade, não se podia discutir coisa nenhuma. Um dia eu tentei questionar alguma coisa, uma aula de economia política, e o professor disse que você não venha insinuar que as grandes empresas são nefastas à economia, porque eu não vou admitir isso. Aí eu fui ao Chile ver se eu conseguia estudar lá. Eu fui ao Chile em 72, em setembro, e peguei justamente a comemoração dos 2 anos da eleição do Allende, 4 de setembro. E o Chile tinha uma política muito generosa. 10% das vagas da universidade eram para os estrangeiros. E em dezembro de 72 eu fui para lá. Cheguei dia 17 de dezembro e entrei na universidade. Então, nós podemos dizer que existia duas grandes atrações na esquerda brasileira daquele momento. Ou ir para a guerrilha, ou se referenciar no processo chileno. Seria possível dizer isso? Sim e não. Ou seja, a guerrilha levou a maior parte da vanguarda da época, 67, 68, a guerrilha levou a maior parte. Vários amigos meus foram
e vários morreram também. E houve uma parte outra minoritária que recuou. Nós da PEN éramos contra a guerrilha, achávamos que não era um método que levasse a lugar nenhum. Era um movimentão, a PEN era um movimento, não era um partido, era um movimento, mas tinha na cabeça essa ideia de que as massas é que são o motor da história, que fazem a revolução, e não guerrilheiros, por mais bem intencionados que fossem. Então nós fizemos um trabalho molecular de resistência. Ou seja, o que significa isso? Uma etapa contra-revolucionária, total. Cada um ficava isolado num canto, fazendo um trabalho de formiga. Esse trabalho em Osasco, por exemplo, participavam uns 20, 25, 30 trabalhadores, a maioria operários. E só que a gente não sabia o que estava acontecendo nos outros lugares, quer dizer, era trabalho ultra seccionado, clandestino, mas a guerrilha é derrotada por uma série de motivos políticos, não tinha sentido naquele momento. E esse trabalho molecular, feito à escala nacional por pequenos contingentes, é que vai, digamos, dar musculatura, vai dar força nos próximos 10 anos para o ressurgimento do movimento, através das greves do ABC, né? Ou seja, são trabalhos moleculares, o do ABC mais ligado à igreja, né? O pessoal, o sindicato de São Bernardo eram mais ligados à igreja, mas houve em todo o Brasil um recuo organizado de trabalhos minúsculos de sobrevivência, né? De sobrevivência numa etapa completamente contra a revolução. Era o que era possível fazer na época, né? E me conta como foi conhecer o Mário Pedrosa aqui no Brasil ainda. Não, eu conheci o Mário porque eu cheguei no Chile, são datas que a gente não esquece. O Valdo falou da data que ele chegou, eu me lembro da minha. A minha foi 5 de março de 71. Quando nós fomos obrigados a sair. E por mera casualidade do destino, a gente era para ir para a casa do Marinho, que tinha sido diretor da UE Paulista, e a casa dele estava cheia de gente. Aí tinha um amigo nosso lá, o Jurandir, que me levou para uma outra casa, aonde morava o Túlio, o Jones, que eram a Naná, os companheiros que formaram o ponto de partida. Bom, aí depois nós falamos ponto de partida. O ponto de partida, segundo eles me relataram, veio o Mário Pedrosa, ficou meses no consulado chileno no Rio de Janeiro, junto com o Túlio, esperando o salvo-conduto. E o Mário, que tinha sido, em 1927, um dos fundadores da oposição de esquerda aqui no Brasil, depois, em 30 e poucos, o Valdo sabe a data precisa, da fundação da Quarta Internacional, foi o latino-americano presente na fundação da Quarta Internacional. Mas na década de 40 ele parou de militar, se tornou trotskista, ficou trotskista na sua generalidade, né? E durante esses meses que ele ficou junto com o Túlio no consulado chileno no Rio, ele ganhou o Túlio para a concepção trotskista no genérico, não na militância específica, mas para as ideias do Trotsky. Porque o Túlio vinha do PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que era adepto da guerrilha. O Túlio tinha sido preso, torturado barbaramente, e aí numa dessas escapadas que ele saiu, ele acabou se exilando, entrando no consulado e conheceu o Mário. E o Mário ganhou ele para o trotskismo. Aí lá no Chile eles moraram juntos, moraram na mesma casa durante um determinado período, e o Mário era super conhecido, entrava muito jovem lá na casa deles, eles acabaram por construir o ponto de partida. Mas qual a importância do Mário? A importância do Mário era no sentido de passar aos jovens o que era o Trotsky, o que era o trotskismo, as ideias sobre a burocracia, etc, etc. O ponto de partida é formado nessa... Eu chego logo depois, uns meses depois, 4, 5, 6 meses depois, como eu fui parar na casa do Túlio e do Jones, e como eu já era contra a guerrilha mesmo, acabei entrando no ponto de partida. Tive com o Mário umas 2 vezes, porque o Mário era uma personalidade mundial, ele viajou para onde que ele
viajou, foi fazer parte do jurado de artes na Índia. Aí mandou uma foto para ele, tinha 70 anos. Mandou uma foto para nós, montado num elefante, um baita de um elefante, ele velhinho, 70 anos, em cima dele. Era um cara fantástico. Eu acredito que se não fosse ele, eu acho que ele não teria chegado ao trotskismo. Porque aqui no Brasil o trotskismo era horroroso nessa época. Era o posadismo, né? Posadas. Aí era toda uma história que havia se degenerado, montou uma internacional posadista, não sei o quê. Então o papel do Mário foi esse, de nos levar ao Trotsky, né? Não ao posada, mas ao Trotsky. E como foi essas primeiras impressões no Chile? Como foi chegar lá com essa carga sobre a esquerda brasileira, esses contatos e tudo mais, chegar no Chile e ver aquele processo todo novo para vocês? Olha, você não imagina... É que é difícil de expressar isso. Aqui no Brasil a gente trabalhava... A ditadura Médici, a época mais tenebrosa da ditadura, né? E eu saí com a minha namorada na época, a Lena, aí pegamos um trem na Argentina, subimos a cordilheira, saímos só o carteiro de identidade, na época podia sair. E na fronteira do Chile com a Argentina, lá nos Andes, quando o trem entrou na fronteira argentina, o primeiro chileno que eu vi foi um moleque, com a camisa branca imensa, com a foto de Che Guevara no peito. Eu olhei aquilo e imaginei, pô, esse moleque no Chile, no Brasil tinha sido morto, né? É um garoto. Aí o trem foi descendo nas cordilheiras, não sei o que, a gente ia chegando em Santiago, uns murais, lembra, Valdo? Uns murais fantásticos, grafite, feito pelo PS, Partido Socialista, pelo PC, pelo MIR, MAPO, toda a esquerda, com as palavras de ordem. Eles gastavam horas fazendo grafite. Então a gente estava chegando, eu me lembro que falei para ele, aqui parece o paraíso terrestre. E nunca tinha visto isso aí. O máximo no Brasil que a gente fez foi pichação, a gente em 5, 6 escrevia abaixo da ditadura. Então um escrevia o A, um outro escrevia o B, o outro A, Bá, e nem sempre dava tempo de continuar, de chegar até o fim abaixo da ditadura. E lá no Chile... Diga sempre a verdade e saia correndo. E saia correndo. Não, é um choque cultural completo. Quando eu cheguei em 72, no meio da manifestação, eu larguei as malas no hotel, fui correndo para participar da manifestação. Nunca tinha visto aquilo. Nunca tinha visto bandeira vermelha, né, Valdo? Bandeiras vermelhas e mais, empunhadas por centenas de milhares de trabalhadores, de carne e osso. Então é uma mudança completa. Na verdade, eu tinha uma inspiração trotskista desde do colégio. Por uma professora que era uma biologia que era trotskista, que nos incentivava a ir nas manifestações, por influência da minha própria mãe, que já tinha lido Minha Vida do Trotsky, tinha comprado a biografia do Trotsky, do Deutscher. Então, para mim, a guerrilha nunca foi uma atração. E, na verdade, no movimento estudantil, quando eu comecei a fazer movimento estudantil mesmo, em 72, já tinha sido derrotada a guerrilha. A gente fazia trabalho, a gente publicava textos, o diretório acadêmico foi fechado por publicar texto da Maria de Conceição Tavares, por exemplo, de crítica ao modelo econômico. A diretoria a qual eu pertencia foi enquadrada no 477, decreto-lei 477, mas não fomos condenados. Então é uma diferença completa. Os que foram ao Chile não tinham nenhuma atração, não havia nenhuma possibilidade. A guerrilha não era uma opção ao processo chileno. Era um reaprendizado, todo mundo tinha que entender que era uma coisa completamente diferente. Porque o Chile, é o que o Valdo falou, é que é difícil de expressar para quem é mais jovem, a época do Médici aqui no Brasil, onde você não falava nada com ninguém, nada. O medo tinha que fazer parte da sua estrutura, você tinha que ter medo, porque senão você podia se ferrar. E o Chile, eu cheguei fazia 3 meses, 4 que o Allende tinha sido eleito.
E todo mês havia, logo no começo, ele chamava a população, as massas, e prestava contas publicamente. Montava um palco na avenida principal, Bernardo Higgins, né? Na Alameda, e ele prestava contas. Eu fiz isso, nós fizemos isso e aquilo. Para vocês terem ideia, as primeiras medidas dele é o reformismo mais fantástico que eu já vi, que eu já li na minha vida. A primeira medida do Allende foi nacionalização de banco, seguro, cobre. O cobre era responsável por 80% da exportação do Chile, era o maior produtor de cobre do mundo. Ampliação da reforma agrária, expropriou cerca de 5 milhões de hectares para 40 mil famílias, estendeu a seguridade falando no Brasil, né? Social, para camelôs, para trabalhadores mais marginalizados, aumentou os salários, a renda de 53% a renda nacional dos assalariados passou para 61%. Nesse ano 71, o PIB cresceu 8,3%. Ou seja, no primeiro ano. Um negócio bárbaro. Então a massa vinha mesmo, e ele prestava conta, fizemos isso, fizemos aquilo outro. Só que, ao ele assumir, ele fez um acordo com a democracia cristã, que seria o PSDB aqui do Brasil, mas a democracia cristã era mais à esquerda, né? Era um partido burguês mais à esquerda, bem mais à esquerda. Eles tiveram um candidato que era... o programa era muito parecido, Radomiro Tomic, que era da esquerda da democracia cristã, porque o Chile era um país que tinha passado por um processo de lutas muito grande antes do Allende, pela reforma agrária, o problema do cobre, e a democracia cristã tinha um programa. A democracia cristã tinha um programa parecido com o do Allende e apoiou a eleição do Allende, porque a eleição foi indireta. Allende teve 36% dos votos e teria que ser confirmado pelo parlamento. A democracia cristã apoiou, mas exigiu um estatuto de garantias democráticas. Era proibido tocar na educação, nas forças armadas, nos jornais, na igreja, na Constituição. Você não podia fazer reforma constitucional, e o Allende aceitou. Amarrou a primeira coisa que amarrou aí. É o pacto que vai levá-lo à morte posteriormente. É o pacto, não mexer nas forças armadas, é o pacto que vai levar à morte. Os trabalhadores assumiam esse pacto como um entrave, ou eles viam como um compromisso necessário? Veja só, o que o Enio disse. Num ano, houve uma transferência de renda de 10% do PIB para os trabalhadores. Isto é inédito. É muito difícil que isso se repita em qualquer situação. Então, havia um entusiasmo enorme. Há uma diferença da água para o vinho dos governos reformistas, ou como inaugurado por Lula, e Allende. Allende fez ataque, por exemplo, era anti-imperialista. Primeira coisa, nacionalizou as minas de cobre com a chamada doutrina Allende, sem indenização. Não, nós vamos pagar, só que nós vamos descontar os lucros extraordinários auferidos nos últimos 10 anos. Ou seja, as empresas de cobre, a Kennecott e a Anaconda, saíram devendo... Eram americanas ou... Americanas. Saíram devendo. E havia, agora, uma coisa importante, a nacionalização do cobre foi apoiada unanimemente pelo parlamento chileno. Foi uma votação unânime. O tema da indenização era privilégio do presidente. Havia grandes... A ironia é que o poder presidencial tinha sido enormemente fortalecido pelos regimes anteriores. E o Allende se aproveitou disso. Essa doutrina Allende de não pagar as mineradoras,
foi opção presidencial. Então, havia a reforma agrária. O que os trabalhadores fizeram imediatamente? O que os camponeses fizeram? Ocupar as terras. Falaram para a gente tanto tempo que nós queríamos ter reforma agrária, começaram a ocupar. Qual foi a atitude do Allende? Expropriou mais rapidamente ainda para evitar ser ultrapassado pela esquerda. O que ele fez? Imediatamente, foi na época que o Enio chegou lá, o ministro da Agricultura se estabeleceu lá no sul, não me lembro qual era a província, não sei se era Valdir Osorno, uma das províncias do sul, onde havia um ascenso camponês, ele transferiu o ministério para lá e expropriou. Em 2 anos, expropriaram tudo que tinha para expropriar da grande burguesia agrária. Chanchol, né? Era o Chanchol? Era o Chanchol, da esquerda cristã. Que era democrata cristão e que passou para a esquerda cristã, que é uma coisa parecida com a AP aqui. A democracia cristã produziu 2 grandes partidos de esquerda, a esquerda cristã e o MAPO. O Movimento de Ação Popular Unitária. E havia também cristãos pelo socialismo, que era uma outra ala. Ou seja, o que o Walter está falando é o seguinte: não existe nenhuma comparação, nada entre governo Lula, Dilma e Allende. Nada. E tem gente que compara, mas mal e pessimamente, o Allende com o Tsipras, o Syriza na Grécia. Não tem absolutamente nada. O Tsipras, o que ele medrou no primeiro enfrentamento, ele já abaixou, como é que falava? Los pantalones, né? Baixou as calças, né? O governo do Allende, isso é tema para outro dia. Não existe, em minha opinião, mais atualmente, já faz muitos anos, frentes populares do tipo da época do Allende, ou da Espanha da década de 30, França da década de 30, não existe. Existem governos com colaborações de classe, o Syriza, Lula, Dilma, que para mim é outra categoria. Tal qual nós falamos sobre o Chile, não existe. E ele chamava as massas, aquilo que foi, todo mês ele controlava as massas, dá para entender? Via as manifestações, ele controlava as massas, a massa gritava nele. O Walter falou, em 72, teve uma manifestação do governo, que os jornais da época diziam que tinha 1 milhão de pessoas. O Chile é 20 vezes menor que o Brasil, em termos populacionais. Significaria, no Brasil, você ter uma passeata com 20 milhões de pessoas. Mas ao mesmo tempo... Santiago tinha 3 milhões de habitantes, o Chile tinha 10 milhões. Mas ao mesmo tempo, a massa, os trabalhadores, os camponeses também tomavam iniciativas próprias. Vocês falam do campo, mas também nas fábricas eles tomavam iniciativas próprias. Nas cidades também, porque o governo estabeleceu uma área de propriedade social, uma parte da sociedade, da economia que estaria em mãos do Estado. Os trabalhadores não esperaram. Havia uma lista informal, nunca foi publicada, mas havia uma lista das empresas que seriam nacionalizadas. Primeiro eram 200, passaram para 100 e acabaram para 44. Isto era Agora, o que os trabalhadores começaram a fazer? Ocuparam. Tem a primeira empresa, a Iaruru, foi ocupada, é uma coisa muito interessante. Os sindicalistas resolveram provocar uma greve e ocuparam a empresa e foram pedir para o Allende expropriar. Era óbvio, a Iaruru era um dos principais monopólios têxteis. E tem uma famosa discussão dos sindicalistas do PC e do PS discutindo com a Allende. Quer dizer que foi espontâneo? Foi espontâneo? Você vem contar isso para mim, né? Quer dizer, vocês fizeram isso para que eu tenha que expropriar, agora eu vou ter que repetir isso com todas. A Allende queria nacionalizar, mas sob controle. Só que os trabalhadores consideraram, este é nosso governo, este é o meu governo. Isso não gerou uma atitude passiva, gerou uma atitude, mas agora é a nossa hora. Ocuparam centenas de fábricas, pequenas, médias, grandes, de todo tipo. E depois, isso quando a situação começou a piorar, tomou um impulso muito maior. Mas a estratégia do governo, da Frente Popular, qual que era? Era aliança com um setor que eles consideravam progressista da burguesia nacional.
anti-imperialista, mas nesse sentido, preservando a burguesia, que são as teses clássicas do stalinismo, do menchevismo, etc, etc. Mas é o que você perguntou, quer dizer, uma coisa é o governo, a direção da Frente Popular do governo, outra coisa é como as massas entendem e a dialética que se dá no movimento delas. Esse que é a questão. As massas vão mais longe, é óbvio. E aí, justamente, falando do programa clássico da colaboração com a burguesia nacional, a contraposição histórica a isso é feita pelo trotskismo. Nesse momento, chega no Chile um dirigente trotskista peruano, muito conhecido, chamado Hugo Blanco, e vocês travaram conhecimento com eles, travaram contato. Como foi o que dizia o trotskismo a respeito do Chile e como era essa interface com a militância direta dos chilenos? Eu vou te falar, só antes me permite um pequeno parênteses, que é assim, que nós não falamos nós falamos do plano do governo, do reformismo, e nós não falamos da burguesia. O que a burguesia fez? O que a burguesia fez é o que está fazendo hoje em dia na Venezuela, aproximadamente. O que é contra-revolução na área econômica. Né, a área econômica. O que significa isso? Significa o seguinte, botar para ferrar a economia. Botar para ferrar a economia. Muitos burgueses abandonaram a fábrica, né, Valdo? Abandonaram a fábrica. E a massa ocupou. O imperialismo, junto com a burguesia chilena, o cobre era responsável por 80% da entrada de dólares da exportação, só que o cobre é medido, o valor dele a nível internacional, pela Bolsa de Londres. Então, durante o governo Allende, nunca se produziu tanto cobre na vida. Só que o dinheiro acumulado pela venda do cobre ficou assim, porque a Bolsa de Londres baixou o preço mundial do cobre. Então, para vocês terem ideia, em poucas palavras, a inflação em 71 foi 22,1%, em 71, em 72 passou para 163,4%, em 73, que é o ano do golpe, chegou a 381,1%. O que significa isso do ponto de vista diário, cotidiano da massa trabalhadora? Significa o seguinte, aquele aumento salarial que nós falamos logo de cara, ele acaba. Pela ação de sabotagem da burguesia. Exato. Então, o que acontece? Então, 71, 72, depois nós vamos chegar em 73, essa estratégia econômica outro detalhe, rapidinho. Lá no Chile não tinha montadora, General Motors, Ford, etc. Só que o ônibus era da General Ford, os carros, etc. Então, o que acontece? Quebrava uma peça de um ônibus da General Motors, você tinha que vir de fora. Eles não mandavam. Aí o ônibus era encostado, o ônibus que transportava passageiros, o ônibus municipal. Ou um caminhão que levava mercadorias que vinha do interior, ficava encostado. Reposição, né? A reposição. Então você vê a atuação econômica do imperialismo por fora, da burguesia nacional, e começa a fazer efeito. Ou seja, é a luta política e ideológica pelo quem é que ganha as massas. Sobre o Hugo Blanco, ele chega lá, eu não tive pessoalmente contato com ele durante o Chile, fui conhecê-lo depois, em 74, lá na França. Nós montamos um pequeno núcleo lá com o Hugo Blanco, não conheci no Chile. O trotskismo chileno, em poucas palavras, era assim. Ele foi fundado na década de 30, era uma seção da oposição de esquerda majoritária em relação ao PC, a stalinista, era a maioria, junto com militares nacionalistas e uma ala da social-democracia, eles montaram o PS, ficou gigantesco o PS, e uma parte do trotskismo ficou no PS para sempre, e se tornaram socialistas. Outra parte pequena ficou fora, foi aquela que nós tivemos contato, ficou fora, mas era muito pequena. O Hugo Blanco chegou, eles montaram o PSR, o Partido Socialista Revolucionário, que era bem pequeno, com a estratégia elaborada pela nossa corrente argentina, que era
tentar ver se, mas já no final, 72 para 73, ver se conseguia montar um partido junto com as alas esquerdas do PS, o MIR, e nós. Criou-se o PSR, mas, a bem da verdade, as alas esquerdas nunca saíram, né, Valdo? Mas tinham publicações, Valdo? Tinha. Além disso, o trotskismo participou da formação do MIR. Exato. Uma das alas da formação do MIR, não foram só os estudantes de Concepción ligados ao castrismo, rompendo com o PC. Havia um clima revolucionário nos anos 60 que gerou N correntes de esquerda. O MIR é uma delas, onde eu militei. Quando cheguei no Chile, eu militei, mesmo sendo trotskista, eu militei no Chile, no MIR no Chile. Mas por exemplo, uma coisa que a gente comentava um pouco aqui antes da entrevista, a editora, o Allende também expropriou uma editora e fez uma editora popular, Kimantu, que editou centenas de milhares de livros, e um deles, para muito desgosto dos stalinistas, foi a história da Revolução Russa. Do Trotsky. Primeiro livro. Foi, digamos, o PS marcando posição frente ao PC. O PS defendia a revolução ininterrompida. Foi uma discussão pública entre o PS e o PC em 73. O PS tinha uma linha, o PS estava contra a linha de Frente Popular, era Frente de los Trabajadores. Mas acabam... À esquerda do PS, né? À esquerda. Mas acabam aceitando a coligação com o PC. E a linha do trotskismo era? A linha do trotskismo era, primeiro, não era um governo da burguesia como qualquer outro. Primeiro, se opunha parcialmente ao imperialismo e à burguesia, e era extremamente limitado. E numa coisa que a gente vai depois falar melhor, o tema das Forças Armadas. Esse tema foi, digamos, o que levou ao desastre o processo, um dos pontos fundamentais. Eles insistiam que as Forças Armadas chilenas eram democráticas, constitucionalistas e patrióticas. A Unidade Popular, o governo. Isso, a Unidade Popular. E a verdade é que as Forças Armadas chilenas sempre foram muito golpistas e muito fortes. É o país onde tem as Forças Armadas mais fortes em relação ao país, à população. Me fala sobre isso. Existia um mito no Chile na época de que as Forças Armadas não interviam na política, né? E, na verdade, a história mostra que ela interveio várias vezes. Interveio em 25, interveio em 32, mas era tão forte que não precisava intervir. A Força Armada, os oficiais eram todos formados nos Estados Unidos. Houve várias tentativas de golpe antes do Allende assumir. Houve uma tentativa de golpe. Mataram o comandante em chefe. Mataram o René Schneider, que era o comandante em chefe das Forças Armadas. A direita. Era para fazer um sequestro, só que o comandante reagiu e mataram. Qual era o objetivo desse sequestro? Era evitar que o parlamento apoiasse a eleição do Allende. Os americanos, evidentemente, o Nixon não ficou nada contente com a eleição do Allende, mas adotou uma posição cuidadosa. Eles adotaram uma posição intransigente quando, da metade para o fim de 71, Allende não só nacionalizou as empresas de cobre, como não pagou. Isso para os americanos é... Agora, contraditoriamente, no interior das Forças Armadas, não entre a hierarquia superior, mas na base devia ter um monte de socialistas, comunistas e de organizações de esquerda. Assim é no Chile. O PS tinha 400 mil militantes. Num país de 10 milhões. O PC tinha 200 mil. Os partidinhos pequenos eram o MIR, que tinha 20 mil militantes, o MAPO tinha 20 mil militantes. Você multiplica esses números por 20, que o Brasil é 20 vezes maior do que o Chile, significa 20 mil do MIR vezes 20, 400 mil. Era um partido pequeno. Bem pequeno, era
comparado com o PS, com a ala esquerda do PS, com o O PC. PC chileno foi fundado, o antecessor do PC chileno foi fundado em 1912. Luiz Emílio Recabarren, que é o patrono, o padroeiro. Para ter ideia, a CUT chilena, ela tinha, quando eu cheguei, ela tinha 1 milhão de filiados, de sindicalizados, num país de 10 milhões. Significa 10% da população. Cerca de 30% da população economicamente ativa. Sindicalizado. Aqui no Brasil, corresponder a 10% de 200 milhões, dá 20 milhões de sindicalizados. E com toda essa organização de trabalhadores, com todo esse número grande de pessoas inclinadas à esquerda, como foi as vésperas do golpe de setembro e a primeira tentativa de golpe em junho? Como vocês sentiram isso? Como foi isso nas ruas e o que aconteceu? Só uma coisa, sobre a base das Forças Armadas, complementando o que o Enio falou, anos depois, se conheceu a rede de marinheiros de esquerda organizados às centenas e observando todos os movimentos oficiais direitistas. Os marinheiros detectaram as movimentações a favor do golpe, avisaram Allende, quiseram fazer uma tomada de barcos preventiva, porque no Chile houve uma revolta da Armada em 1931, onde os marinheiros tomaram os barcos. Eles queriam repetir isso e pediram ajuda da esquerda. Reuniram com o Altamirano, com o Garretón e com o Miguel Henríquez. PC, PS, MAPO e MIR. Precisamos de ajuda e não receberam ajuda. Isso chegou na base da esquerda ou ficou na cúpula? Não, isso não chegou lá em Concepción, na segunda maior cidade do Chile, 40 soldados denunciaram o golpe, foram meses antes. Foram todos presos depois do golpe e todos assassinados. Esses marinheiros, inclusive o sargento Cárdenas, eles foram presos quando eles denunciaram o golpe, quando houve a tentativa de golpe que a gente vai falar em 29 de junho, eles foram presos, torturados. Inicialmente o governo tinha tanto receio de se dispor com os generais e com os oficiais superiores, que o Allende não disse, foi detectada uma célula clandestina na Armada. Ele apoiou inicialmente. E aí depois de um mês, ele começou a reconhecer, e aí foi denunciado que estavam sendo torturados. O Cárdenas, a mulher dele, era do PC. Claro que era de esquerda. E esses caras, como estavam presos, não foram assassinados. Estão vivos, estão velhinhos, mas ficaram no exílio. Estão vivos a boa parte até agora. Mas vamos falar do golpe. Antes do golpe é o seguinte. Vamos falar do golpe. É que o seguinte, só se compreende o Chile, que nós falamos da evolução, né? Tem um mês que é bárbaro, outubro de 72, que é a experiência mais incrível, ou uma das mais incríveis que eu já vivi e que pouca gente no mundo, né, Valdo, poderá viver. É o seguinte, em poucas linhas, a burguesia dá um tiro no pé. Ela faz uma coisa... na Venezuela eles fizeram também. Lockout. É o lockout. Greve de patrões. Outubro de 72 começou greve patronal. Os patrões ficaram em casa. Muito bem. Durante 26 dias. Aí a massa foi trabalhar, foi estudar, não sei o quê. E o significativo, a polícia e o exército, porque o lockout é proibido pela Constituição, a polícia e o exército saíram às ruas para proteger aqueles que queriam trabalhar, aqueles que queriam estudar. Então a polícia está na rua para proteger os trabalhadores, os estudantes, etc., os camponeses. Muito bem. Primeiro dia, todo mundo foi trabalhar. Segundo dia também. Aí todo mundo começou a ver o seguinte, que o país funciona normalmente, sem a burguesia. Aquilo que a gente lê nos livros, a burguesia é uma classe desnecessária. Lá ficou público, todo mundo, funciona, o país funciona, as fábricas funcionam, o campo funciona, tudo funciona. Bom, vou te contar a minha experiência pessoal.
Eu era estudante e professor lá da Faculdade de Matemática da Universidade do Chile. E aí, o pessoal de esquerda lá do Instituto Pedagógico da Matemática, nós fomos convocados, vamos lá para uma estação de trem, que era central lá de Santiago, onde chegavam os trens com os produtos do interior e ao contrário, iam as mercadorias da cidade para o campo. Nós fomos para lá, sei lá, algumas centenas de pessoas, 200, sei lá, 300, não me recordo direito. Chega lá já tinha operários, socialistas, comunistas, não sei o quê. Muito bem. Qual a nossa tarefa revolucionária? Descarregar as mercadorias e carregar mercadorias. Parece estupidez que eu estou falando, mas a revolução é assim. Ou seja, as tarefas aparentemente mais simplórias são de uma infinita necessidade. Você carregar um saco de arroz para a cidade, 2, 3, e éramos centenas descarregando, é fundamental, e vice-versa para o interior. Muito bem. E tinha lá um batalhão lá do exército, tinha, sei lá, uns 80, 100 caras, não me recordo direito, tudo metralhadora, nos protegendo contra algum atentado de direita, não sei o quê, protegendo a gente, né? Muito bem. Entre um trem e o outro demorava 1 hora, 1h30, sei lá, e ficava todo mundo sentado. E os soldados com a metralhadora. Aí passava um tempo, o cara botava a metralhadora no chão. Aí o pessoal mais velho lá, dos operários, não sei o que, começava a bater papo com o soldado. Rapaz, eu vou inventar, porque eu... E daí, essa sua metralhadora é legal, hein? E como é que funciona? Aí o soldadinho, isso daí é fácil. Ela funciona assim, ó, tá vendo? Plá, 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 tchum, e não sei o quê. Mas quantos tiros dá? E começava o papo entre estudantes, operários, soldados. E aí entrava outro soldado, não sei o quê, ficava todo mundo amigo, não sei o quê, porque o soldado vem da plebe. Aí de repente chegava um oficial, tinha um oficial só. Chegava o oficial, bum, tava bronca. Aí o soldado, bum, ficava assim. Mas é um oficial só. Aí o cara ia embora, aí voltava todo mundo, e como é que é a metralhadora, e não sei o que lá. Então, esse exemplo desse mês é irradiado para todo o Chile, não é só lá. Em todo o Chile se dá coisas desse tipo. Então, Enes, você acha que foi exatamente esse exemplo da unidade entre trabalhadores, estudantes e soldados e oficiais rasos que começou a preocupar a burguesia, que a levou a fazer o golpe? O Valdo vai dizer agora. Isso é que dá, na minha opinião, essa crise revolucionária, é que dá, em minha opinião, a situação revolucionária, ou seja, a situação onde é possível se tomar o poder. Não necessariamente que você vai tomar, mas que é possível. Ou seja, que a classe operária, os trabalhadores, a juventude, vem, essa burguesia não serve para nada, é possível tomar. Aí surge aquilo, o do poder, que o Valdo tem até texto sobre isso, que é muito interessante. Porque o duplo poder não surge da cabeça de alguém. Vou instalar o duplo poder, porque eu li, não trouxe. Não, surge... O principal tipo de duplo poder que existiu, de poder dual, eram os cordões industriais. Qual era o problema? A CUT era muito forte, mas ela não tinha... O sindicalismo no Chile era organizado por fábrica, por empresa. Praticamente não havia federações, então ficava uma lacuna imensa na organização de base. Qual é o problema? As empresas que tinham sido nacionalizadas tinham condições de trabalho muito melhores. Benefícios sociais, refeitório, creche, etc. Os outros trabalhadores, a situação começou a ficar difícil, nós também. E surgiu uma organização por região. O cordão industrial tão famoso era nada mais, nada menos que uma organização dos sindicatos por região. Mas teve que assumir outras tarefas. Claro, a primeira tarefa é lutar pela nacionalização de empresas, ocupar a empresa e exigir a nacionalização. E com isso se enfrentavam com o governo, inclusive fisicamente, com a ministra do Trabalho, Mireia Balta, que era do PC. O primeiro cordão industrial surge em Cerrillos, que é a zona sul de São Paulo. E em algumas empresas, os patrões foram embora, e aí é que está.
por que se ocupa a fábrica? Não é porque está no livro, não é porque o cara é marxista, é porque o cara precisa sobreviver. Aquela fábrica precisa funcionar. Então eu vou ocupar, a gente tem que gerir, tem que administrar, ou seja, o duplo poder, ele nasce daí, dessa necessidade, é espontâneo. Assim como, teve fábrica que mudou a linha de montagem, digamos, fabricava geladeira, porque tinha que comercializar também, vamos fazer não mais geladeira, mas fogão, começou a decidir sobre a produção. Tecidos de luxo ou tecidos para a população. E que o Enio contava, em outubro, essa experiência do cordão serrilho foi em 72, julho de 72, perdão. Surge o cordão serrilho, surge um mais para a Zona Norte, que é o cordão Vicunha Maquena. Os dois principais, que foram os principais até o final. Só que em outubro, isto se massifica. O Partido Comunista, de cara, percebeu o perigo de perder o controle e disse, não queremos organização paralela à Central Única dos Trabalhadores. Mas, em outubro, o papel dos cordões e das outras organizações Ficou inegável. Ficou inegável, não tinha como. Já eram parte da realidade. Aí eles mudaram um pouco o discurso. Bom, mas não podem ser contra o governo. Aí depois vem um debate interessante dentro da esquerda, 3 fóruns com centenas de pessoas para discutir o poder popular. O que era o poder popular, o que fazer, se era antagônico, se era independente do governo. Mas me diz, tem existe já essa experiência acumulada dos trabalhadores, existe a burguesia se exasperando, porque as medidas que ela toma não funcionam, lockout e tudo mais, e o governo desaparecendo. E como que isso, essa receita gera... Frente a esse impasse, boa parte das empresas do país ocupadas, a Central Única dos Trabalhadores pediu para ocupar e os operários ocuparam e não queriam devolver. O que o Allende faz? Ele faz um acordo com a democracia cristã e os militares, os 3 comandantes do Exército das Forças Armadas entram no governo para garantir as eleições de 73. De outubro até março de 73 seriam as eleições. Em 73... As eleições para deputados. Eles contavam que conseguiriam os 2/3 para fazer o impeachment do Allende, com o desprestígio do governo. No entanto, a Unidade Popular teve 43% dos votos. Por aí, neste momento, todo mundo sabia no Chile que o enfrentamento era inevitável. Restava se preparar para isso. E dá um parênteses. E, paralelamente, com aquela crise econômica que nós falamos, onde você, para comprar arroz, você tinha que ir no mercado negro, demorava hora para comprar feijão, para comprar não sei o quê. Isso é importante, porque tem muita gente, o Chile, o golpe foi a CIA que manobrou, um negócio mágico. Não é assim, a realidade não é assim. O que acontece com essa crise econômica, a deterioração do salário e de vida do chileno, uma parte grande dos trabalhadores saiu da esfera do governo. Se cansou. Inclusive, uma ala da classe operária mais importante do Chile, que é os mineiros de Atenente, fizeram greve por aumento de salário contra o governo. Então, há um deslocamento da base social do governo contra o governo que vai acontecer o que ele falou. Não é mágica da CIA, não sei o quê. Embora ela tenha atuado, né? E o dia 29 de junho foi a avant-première, a preparação para o golpe. Um pequeno regimento de tanques tenta fazer o golpe, não recebe o apoio dos demais batalhões. Os generais ficam quietos, mas ninguém falou contra. Muito interessante. Não apoiaram, mas também, teoricamente, tinham que ter se pronunciado. O golpe é controlado, a CUT chama novamente a ocupação de fábricas, se ocupa o fábrica, e isso eu não vou esquecer nunca. Naquela noite, 100, 200 mil pessoas encheram a praça na frente do palácio. Você estava lá? Eu estava lá e pediam fechar o Congresso, fuzilar os golpistas e pediam armas. E o Allende disse, não vou fazer isso. Isso aparece uma parte no documentário Batalha do Chile. Não vou fazer isso porque nós somos democratas. É um absurdo pedir para fechar o Congresso. E confiem
em quem ajudou a salvar, que o Chile continua sendo uma democracia por causa desses 3 senhores aqui. Apresenta os 3 comandantes das Forças Armadas, um deles o Augusto Pinochet. Que vai virar Que vai virar depois. Que virou O governo estava morto, politicamente estava morto. Estava morto. E os cordões, não se formou partido revolucionário de massas com potência, porque isso dá desânimo, né? Mas também... Houve um processo de amadurecimento. Houve um processo de amadurecimento, mas já com um certo desânimo. A vanguarda, os cordões, chegaram a produzir uma carta em 5 de setembro, que merece ser lida, que diz, companheiro, aqui a saída ou é o fascismo ou a revolução. Escolha. Foi o máximo que os cordões conseguiram chegar, de quase independência do governo. Mas esperavam que o governo tomasse uma atitude. Esse foi o grande problema. E nesse ínterim que o governo não tomou atitude, o exército fez uma caça aos cordões. Porque durante esse ano teve a Lei de Controle de Armas, que nós esquecemos de falar, votada no parlamento e o governo obedecendo. Em que mês? Que permitia as forças... Lei de Controle de Armas. Em 72. Foi aprovado em 72 e o Allende não vetou, poderia ter vetado. Que é o seguinte, as Forças Armadas podiam entrar em qualquer fábrica, a qualquer momento, qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada para verificar se tinha armas. E havia armas, em várias havia armas. Então o que acontece? As armas tiveram que, ou seja, deu carta branca às Forças Armadas para... Bom, aí ocorre o golpe no 11 de setembro, né? Como foi para vocês o golpe? A experiência de vocês nesse momento crucial? Vocês tiveram que sair como vocês conseguiram se virar? Eu acordei cedinho com a minha namorada, que era da Uni chilena, diretora, e consegui escutar o último discurso do Allende, que eu tenho aqui. Ele disse, o último discurso dele antes da rádio sair do ar: trabalhadores de minha pátria, quero agradecer-lhes a lealdade que sempre tiveram, a confiança que depositaram em um homem, que foi apenas intérprete de grandes anseios de justiça, que empenhou sua palavra em que respeitaria a Constituição e a lei, e assim o fez. Ou seja, aí ele chama os militares de traidores, não sei o quê. A lei é coerente, ele respeitou a Constituição, a lei, os acordos, etc, etc. Agora, não foi só ele que morreu. Se fosse só ele que tivesse morrido, estava até bom. O custo foi para vocês O também. problema foram dezenas de milhares de trabalhadores que morreram num projeto que qualquer pessoa marxista ou de esquerda minimamente letrada sabia que esse projeto estava fadado à morte. Ou seja, houve a Revolução Russa, menchevique, bolchevique, Frente Popular na década de 30, lá existe uma literatura bárbara sobre isso, que você seguir a Constituição. A Constituição é muito legal. Quando a burguesia não serve mais a Constituição, ela faz assim, como fez em 64 aqui no Brasil, como fez no Chile. No Código do Chile faz assim, as leis, etc, etc. Ele não soube defender o seu próprio governo. Não somente tinha um projeto que era reformista, que era limitado, mas tampouco soube se defender. E nisso... Teve a coragem pessoal, que hoje em dia falar, parece que falar pessoalmente, esteve no lugar que tinha que estar. Tudo bem, mas o chamado dele não era de resistência, não chamou em nenhum momento a resistência. E vocês ficaram sabendo de alguma tentativa de resistência? Vocês chegaram a participar de alguma? Pequenas, fábricas pequenas. Porque é o que o Enio vai dizer. Todo mundo dizia, se concentravam nas universidades, nas fábricas, cadê as armas? Ficavam esperando que o governo mandasse armas. Não ia mandar. Depois da notícia do golpe, as pessoas foram para os seus locais de trabalho e de estudo? Eu e a minha namorada Mônica, lá da Uni chilena, nós fomos para a universidade, saímos lá com centenas de estudantes, professores, e tinha uma obra perto, construção civil, que era o setor um dos mais avançados do Chile, proletariado. Uma obra com alguns setores, né? Nós tínhamos saído de 2 derrotas aqui no Brasil, 64, 68. Então, nós fomos lá e aprendemos. Fomos lá para aprender, não para dirigir nada, né? Então, nós
participamos mais como observadores, aprendemos barbaridade durante esse período, montamos um ponto de partida. A gente era para se reunificar no final e voltar. Aí veio o golpe e foi a dispersão. O Túlio Quintiliano foi morto, assassinado. Ele foi preso, levado para o regimento Tacna. Não há sobreviventes dali. Você foi preso? Eu fui preso lá na pensão que eu morava. Teve um tiroteio na noite anterior, na madrugada, do dia 12 para 13. Aí... A organização que existia, tinha 20 mil militantes. E depois do golpe eu me despedi dos companheiros, disse que eu ia fazer. Deixei metade do dinheiro que eu tinha, metade das roupas que eu tinha. E 1º de outubro segui me reunindo com eles depois do golpe. A gente chegou a se reunir, fez ponto de encontro na frente do Ministério da Defesa. É o lugar mais improvável que fosse prender a gente. Dia 1º de outubro abriram as fronteiras. E eu fui para a Argentina, tinha encontrado Jorge Pinheiro e Valdez na rua e tínhamos combinado nos encontrar no PST argentino. Tive a sorte de ter um passado menos problemático com a ditadura e pudemos voltar, ao contrário dele que teve que ir para... O Valdo era mais novo, né? E eu optei por não ir para uma embaixada. Né? Eu tinha vários amigos brasileiros lá que resolveram ir para a embaixada, eu pensei um pouco. E arrisquei. Arrisquei certo, mas era um risco, né? Porque ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. E para a Argentina? Aguentar esses 20 dias. Os 2 lugares onde eu morava, morava numa pensão e num apartamento, estava mudando. Tinha as coisas nos 2 lugares. No dia que eu não dormi na casa, fizeram o que aconteceu com o Enio. Eu tive sorte. Foi simplesmente sorte. Agora eu quero agregar uma coisa, para terminar. 2 coisas. Uma é o seguinte, eu achava que ia sair das alas esquerdas do PS, ia sair um partido revolucionário. Eles tinham tudo, estrutura, jornal, não sei o quê. Quando eu fui para casa no dia 11 de setembro, esse sonho acabou. E à noite eu conversei com a Mônica, minha companheira, e disse, eu vou entrar para a 4ª Internacional. Eu entrei para a 4ª no dia 11 de setembro de 73. Isso pessoalmente. Aí fui expulso para a França, lá encontrei com o Hugo Blanco, com o pessoal da minoria do SU. Bom, aí é outra história. Em Portugal... Eu quero falar a segunda coisa, que é o seguinte: o Valdo, o Pinheiro, a Valderia Zezé tiveram uma coragem fantástica de voltar, eles ficaram um tempo na Argentina junto ao PST e voltaram ao Brasil para construir a Liga Operária, depois Congressa Socialista, em começo de 74. Parece simples voltar, não é simples voltar. Era a época do Médici ainda havia assassinatos de militantes, a direção da P foi presa, assassinada e morta em 73, o PCdoB foi dizimado nessa época, 74, no Araguaia, depois teve a matança da Lapa, do PCdoB, teve o Vladimir Herzog, teve Manuel Ferreira Filho, um monte de gente, e esses camaradas voltaram. Esses 4 camaradas voltaram para montar a Liga Operária e depois a nossa corrente aqui no Brasil. Com a visão contrária ao guerreirismo e com a visão oposta à Frente Popular, por mais esquerda que fosse. Esses camaradas, na minha opinião, têm um mérito histórico fantástico. Voltar, né? Uma coisa é voltar hoje, tá? É legal, não sei o que, se tira passaporte. Bom, voltar nessa época não era qualquer um que voltava, não. Era sair da clandestinidade para uma nova clandestinidade. Não, e saber que era possível ser preso, torturado, assassinado. Além da convicção política que o Enio já explicou, as conclusões que se chegou a partir do fracasso do reformismo, é a força da classe trabalhadora. Isso é algo que você ter visto o que a classe trabalhadora é capaz de fazer quando entende que o seu destino está em jogo é algo que os livros não ensinam. E é uma força que te dá para tomar decisões. E perdura. Isso perdura. Bom, é isso. Terminando com essas palavras do Valdo, queria agradecer aos